Olá, queridos ouvintes da nossa Rádio Steam. Eu sou Lohane e hoje temos a honra de receber uma convidada muito especial que faz parte da história da nossa escola e do coração de muitos alunos e colegas. Com muitos anos dedicados ao ensino e à formação de gerações e à construção de um ambiente escolar acolhedor e transformador, ela vem hoje aos nossos microfones compartilhar um pouco da sua trajetória, suas lembranças e tudo aquilo que aprendeu e ensinou durante sua longa caminhada. Preparem-se para um momento cheio de memória, aprendizado e emoção. Fiquem conosco para essa conversa inspiradora com que ajudou a escrever as páginas mais lindas da nossa história. Boa tarde, Lohane e Ítalo. Eu sou a professora Aurelice, estou aqui em Chapada Gaúcha desde 94. Eu tenho 31 anos de Chapada Gaúcha. Sou funcionária na escola desde essa época. Estou aposentada de um cargo e atuando no outro. Sou casada, tenho 2 filhos, Felipe e Lígia. E é um prazer estar aqui com vocês para contar um pouco da minha história. O prazer é todo nosso, Aurelice. Bom, para começar, como foi a sua trajetória de vida antes de se relacionar com o meio estudantil profissionalmente? E desde a sua chegada aqui, como tudo veio acontecer, desde a idealização da escola até sua oficial criação? Bom, eu venho de uma comunidade aqui da região, né, de Januária também. A comunidade chama Cajueiro, que eu sinto muito orgulho de fazer parte. Fui para Bonito de Minas estudar lá, porque lá na minha comunidade não tinha o ensino fundamental dos anos finais, né, de 6º ou 9º ano, então fui para Bonito de Minas. Depois fui para Esmeraldas, estudei no colégio interno, em BH. E quando eu terminei o estudo, o ensino médio, que antigamente era o magistério, aí eu vim para Chapada Gaúcha, onde eu comecei o meu trabalho na secretaria. Então, assim, é uma gratidão muito grande que eu sinto aqui pela escola, pela comunidade que me acolheu na época. Foi uma longa caminhada, né? E uma dúvida que eu acho que todos nós estudantes mais novos temos. De onde surgiu o nome Moacir Cândido? Ah, tá, beleza. Então, o nome Moacir Cândido surgiu porque a escola ela foi construída em 78, né? Foi construída pela Rural Minas com o apoio da Prefeitura de São Francisco, né? Porque antes aqui pertencia ao município de São Francisco. Então houve esse interesse de construir escola justamente porque os filhos dos colonos, que seriam o pessoal que vieram do Rio Grande do Sul, eles estavam aqui na comunidade, né, e não existia escola naquela época. Então houve essa necessidade da construção da escola. Então essa escola foi construída e como existia na comunidade um senhor que era funcionário da Rural Minas, ele era agrimensor, né, veio para fazer a medição das terras. E como ele era uma pessoa muito articulada e que deu muito bem com o pessoal que estava aqui na região, aí teve a necessidade, a iniciativa de colocar o nome dele, né, em homenagem a ele, né, porque ele também veio a falecer, né, então houve essa homenagem de Moacir Cândido em homenagem a esta pessoa que fez grandes feitos aqui na Chapada Gaúcha, que até então não era Chapada Gaúcha, né? Era Colônia Pátisa, né? Ou Vila dos Gaúchos, como antigamente era chamada. Ah, sim, já puxando um pouco da história assim, da nossa escola, qual foi um dos maiores desafios que a senhora enfrentou trabalhando aqui durante esse meio tempo no começo? No começo era bastante difícil, né? Principalmente a questão de transporte, nós não tínhamos transportes, nós não tínhamos bancos, né? Nós não tínhamos grandes mercados, nós tínhamos aqui a dona Arminda, que era dona de mercado, né? Nós tínhamos aqui a antiga bodega, aqui perto, ali onde é o Baratão hoje, né? Então, assim, tem uma história de desafio mesmo. E eu acho que eu já vim para cá num período bem melhor, né? Porque quem chegou antes, eles encontraram muitas dificuldades, né? Então, os desafios foram esses mesmos, falta de banco, falta de transporte, né? Era isso. Ah, sim, e sua perspectiva assim, a escola ela caminha em um rumo para uma manhã melhor do que o ontem ou então já teve um aprendizado em que os alunos
era um aprendizado melhor dos alunos do que atualmente? Eu acho que a gente não consegue fazer essa mensuração, né, do que era aprendido com mais frequência antigamente e hoje. Eu acho que todo mundo teve a sua época, né? É claro que antigamente nós não tínhamos a facilidade que nós temos hoje. Hoje nós temos rede social, antigamente nós só tínhamos um telefone que as pessoas ficavam numa fila para fazer uma ligação, né? Hoje todo mundo está aí com celular, as oportunidades para estudos estão melhor. Mas isso não deixou de existir alunos bons. Nós tivemos muitos alunos bons que hoje estão aqui no mercado de trabalho e outros estão trabalhando na escola, né? Então, os estudantes, eles tiveram uma progressão também, né? Porque eles estudaram, eles foram para a faculdade, apesar de que nessa época a faculdade também era muito difícil, mas eles conseguiram fazer. Hoje está tudo bem mais fácil, né? Hoje nós temos o Instituto Federal, que está aqui pertinho, antigamente nós não tínhamos, né? Nós temos faculdade aqui dentro hoje, né? Então, assim, antigamente era tudo mais difícil, mas a escola, ela sempre trabalhou para que o estudante saísse daqui com a formação e lá fora ele tivesse êxito, tanto no mercado de trabalho quanto na sua vida pessoal. Ah, sim, sempre em rumo da evolução, né? Sempre em rumo da evolução. E a gente trabalha para isso, né? Antigamente nós não tínhamos inteligência artificial, né? Nessa nossa época. Hoje nós já temos, né? Então, assim, é uma facilidade também, né? Tem as mazelas, né? Mas nós temos facilidades também. Sim, com certeza. E durante esse meio tempo, a senhora teve algum projeto, alguma ideia que gostaria de ter implementado? Assim, tanto como vereadora como professora? Eu assim, eu acho que um projeto mais ousado que nós tivemos, e eu fiz parte enquanto vereadora, foi a questão do Parlamento Jovem. Eu acho que não é porque eu estava na Câmara que eu não podia fazer algo para que os estudantes saíssem daqui e tivessem uma oportunidade lá fora também, né? Até mesmo porque quem vai ser os futuros gestores do nosso município, prefeito, vereador, são vocês que estão aqui dentro, né? Então, assim, a minha vida política, ela vai passar, né? De outros lá fora também vai passar. Então, vocês que estão aqui é que tem que pegar essa bandeira aí para vocês. Então, é um projeto importantíssimo que quando eu estava na Câmara, na função de vereadora, né, com o meu cargo político, nós fizemos questão, eu junto com o vereador Hinaldo, nós fizemos questão de trazer para o município o Parlamento Jovem, para mostrar para o estudante o que era a política, né? Porque às vezes o estudante ele tem a visão de que todo político rouba, todo político é safado, todo político, né? Então não é bem isso. Nós temos políticos muito bons, eles querem algo bom para o município. Então, assim, essa ideia ela apareceu e hoje nós temos aí muito exemplo, né, de que nós temos políticos bons e que o Parlamento Jovem também ele vai contribuir. Daqui 10 anos, nós vamos ter vereadores que vai sair de dentro do parlamento, né? E isso é interessante. E eu quero votar nesses meninos que a gente fez um pouco por eles, né? Então é isso. Com certeza. E assim, para você, a sua própria experiência, como você se sentiu acompanhando todo esse processo de evolução do ensino ao longo dos anos? Eu acho que a gente não deixa de nos sentir realizado, né? Porque quando hoje mesmo, por exemplo, eu tenho um colega aqui dentro da escola que foram meus alunos, né? Então, quando você vê que os meninos, eles estão progredindo, né? E que eles querem uma vida melhor, porque hoje a gente não faz nada. Se não tiver professor, nós não somos nada, né? Então, assim, ninguém quer ser professor, mas todo mundo precisa de um professor. Então, é importante que as pessoas tenham isso como uma premissa na sua vida, de que a educação ela só se faz com bons professores, né? Então, não vai ter médico se não tiver professor, não vai ter psicólogo se não tiver professor. Então, você pergunta na sala, quem quer ser professor? Ninguém quer ser professor, mas todo mundo quer ser médico, quer ser dentista, quer ser advogado, mas se não tiver professor, vai estudar como, né? A gente sabe que as redes sociais estão aí, né? Os meios tecnológicos estão aí dando uma contribuição gigantesca, mas tem que ter a parte humana, né? Você tem que ir lá no seu professor, conversar com ele, saber das experiências dele. Não dá só para você confiar na máquina, né? Então, eu acho que a gente contribui nessa perspectiva, né? De quando você olha para trás e você vê
um monte de professores que já foram seus alunos. Isso é gratificante. Sim, é orgulho e tanto, não é? Isso, uhum. E por último, mas não menos importante, a senhora tem alguma mensagem que gostaria de repassar para todos os nossos ouvintes? Eu gostaria de passar principalmente para os ouvintes estudantes, né, para os pais dos estudantes. Eu acho que a gente tem que focar no estudo. Se tá ruim sem o estudo, pior sem ele, né? Tem que ter foco, Com certeza. tem que ter sabedoria, né? Existem dois caminhos, do mal e do bem. E a gente sempre tem que buscar o caminho do bem, né? É estudar, prestar atenção no que o professor está falando, né? É respeitar a família, respeitar o pai e a mãe, porque o pai e a mãe não quer nada mal para o estudante, né? Para o seu filho. Então, se você respeita, se você obedece, você vai ter uma vida promissora, né? Agora, se você não quer nada, se você está na bebedeira, né? Se você está fumando, se você está andando com pessoas que não daquele calão ali, aí não tem como você ser uma pessoa que vai prosperar, né? E aqui dentro, aproveitar bastante, e eu falo aqui dentro que eu estou na escola, aproveitar bastante esse tempo aqui de escola, né? Porque lá fora a competição tá a todo vapor, né? Então, assim, às vezes o aluno não presta atenção no que o professor fala, né? Só quer vir para a escola para bagunçar. Isso não é bom, né? Então, assim, é importante a gente fazer esse exame de consciência, né? Porque aqui dentro o professor está aqui para passar o conteúdo, né, para fazer com que o aluno seja uma pessoa melhor lá fora. Porque quando você chega lá fora, talvez seja muito difícil, né, porque a questão da concorrência, né, você vai para o mercado de trabalho, você vai concorrer com muitas pessoas, e você não for bom estudante aqui, você também não vai ser bom profissional lá fora, né? E assim, cuidar da escola, a escola é nossa, né? Cuidar do material, cuidar do patrimônio da escola, né? Eu acho importante a gente fazer esse cuidado do patrimônio da escola, não deixar a escola suja. A escola tem que ser a nossa cara, né? Uma cara bonita, limpa, né? Então eu acho que é isso. Exatamente, a escola ela é um reflexo do que seremos no futuro, não é? A escola é um reflexo do que seremos no futuro, né? Então, assim, a gente não faz nada sem a escola é a nossa rotina, né? Então, assim, a gente pensa assim, o pessoal fala assim, mas quando eles questionam, sabe? Questão de uniforme. Não é o professor que tem que vir de uniforme, é o aluno que tem que vir de uniforme, porque o professor, ele já fez a parte dele quando ele era aluno, né? Então, assim, é importante a gente tá ligada nessas questões aí. Chegamos ao fim de mais uma edição da nossa Rádio STEAM. E que momento especial tivemos hoje! Agradecemos imensamente a professora Aurelice por abrir seu coração e compartilhar conosco histórias que fazem parte não só da sua vida, mas também da nossa escola e de todos que passaram por ela. Suas lembranças, ensinamentos e reflexões reforçam quanto a educação é importante e é um legado que ultrapassa gerações e permanece vivo em cada aluno que um dia esteve em suas mãos. Isso, gostaria aqui, Lohane, de agradecer você, o Ítalo, os meninos aqui da rádio. E assim, eu não poderia deixar, né, esquecer de mencionar dois nomes importantes na minha vida, né, que foi a Lúcia Goretti. Ela foi a diretora aqui da escola. Quando eu cheguei aqui em 94, ela era diretora, então hoje eu estou na Chapada há 31 anos por causa dela. Agradecer também ao Eloy Gabriel, que foi uma pessoa, hoje ele não vive mais entre nós, né? Mas foi uma pessoa que ele soube conduzir muito bem a escola, com muita autenticidade, sabe? Então, assim, eu acho que os estudantes hoje poderiam ter a chance de ter tido a oportunidade de ter conhecido o Eloy Gabriel, porque era uma pessoa assim de muita luz, sabe, assim, de muito conhecimento. Então, assim, eu gostaria de fazer esse agradecimento para essas duas pessoas, embora tenham várias pessoas, né? Porque hoje eu estou aqui, eu sou a professora mais antiga da escola, né? E todos esses colegas que estão aqui hoje fazem parte da minha vida, né? Então, assim, agradecer também por eles estarem aqui com a gente, né? Então, todos são importantes, mas esses dois eu não poderia deixar de mencionar. Muito obrigada, Aurelice. E em nome de toda a equipe da rádio e da comunidade escolar, deixamos aqui o nosso imenso carinho, nossa gratidão e a certeza de que sua trajetória continuará inspirando muitos.
E a todos os ouvintes, muito obrigada por estarem conosco nessa entrevista emocionante. Continue ligados na Rádio STEAM, porque juntos seguimos aprendendo, recordando e, claro, celebrando a nossa história.